A paz, meus queridos, bom dia. Quero começar esse devocional contemplando as maravilhas que Deus fez para nós, ouvindo o canto dos pássaros, olhando ao meu redor, vendo a natureza, vendo tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição para sermos felizes, para termos as condições necessárias de prosseguir nosso dia a dia. Eu olho para o céu e vejo que de lá vem o meu socorro. Só quero agradecer, só quero contemplar. Quero dizer que hoje Tu és, Jesus, o centro da minha vida. Não há outro, não há ninguém que possa ocupar o Teu lugar, Jesus. Nesse dia, começo feliz o meu devocional para meditar na Tua palavra, receber mais de Ti e ouvir a Tua voz. Queridos, olhando para tudo isso que Deus colocou à nossa disposição, Ele não iria nos livrar da adversidade, da aflição, dos problemas e nos dar um futuro pleno e de paz. Pensando nisso, hoje eu quero meditar com vocês sobre José do Egito. Como ele suportou a adversidade, como ele entendeu o trabalhar de Deus, como ele entendeu que Deus tinha um propósito em tudo que ele estava passando. Eu meditava essa semana sobre a vida de José lá no Egito e ele tem tantas histórias, tantas lições interessantes para nos ensinar. Nós vemos que tantas coisas que ele fez são úteis, precisamos aprender com ele na nossa caminhada e observar o que ele fez na caminhada dele. Lendo a palavra do Senhor, meus queridos, nós percebemos que o pai de José já era velho e aí teve esse filho. Só quem nunca conheceu um pai velho tendo um filho não conhece o resultado disso, o mimo disso, as regalias disso. É muito mais paparicado, tem muito mais liberdade de brincadeiras e palavras com o pai. Já que o mesmo está já com paciência, sem ter aquela correria do dia a dia e está com uma vida talvez mais tranquila. Os filhos mais velhos já estão encaminhados e ele tem tempo para curtir esse filho da sua velhice. E foi assim que aconteceu com José. Assim, esse filho, José, teve mais intimidade com o pai. Ele passa a falar ao mesmo tempo com o seu pai. E até ele começou a trazer notícias dos irmãos para o seu pai, para conquistar uma confiança maior do seu pai. E isso nós podemos ler em Gênesis 37b. E José trazia más notícias deles ao seu pai. Aqui no caso de José, seu pai comete um erro gravíssimo que, se qualquer um de nós o cometer, terá um resultado desagradável. Ter preferência por um filho. Isso gera na família um sentimento de vazio, discórdia, competição desnecessária dentro de uma casa. Nós podemos ver também nos versos 13 e 4 que diz o seguinte: Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram a José e já não lhe podiam falar pacificamente. Para complicar ainda mais, a mãe do rapaz era amada do seu pai. Então nós vemos que há sentimentos, atitudes dentro de um lar que não podem ser tolerados para que não haja discórdia. E isso foi gerando um ódio, um sentimento desagradável nos irmãos de José. E aí eles resolvem fazer algo com José. E quando os irmãos de José resolvem acabar com aquela situação,
Então, eles fizeram algo, maquinaram algo oculto em seus corações. Estavam elaborando um plano para dar fim à vida de José. E com esse plano, levaram-no, colocaram-no num poço e mais tarde o venderam como escravo para o Egito. E aí começa na vida de José uma história de superação. Desânimo em algumas ocasiões é um fator interessante. Nós vemos que várias pessoas passando por isso que José estava passando iam ficar prostrados, desanimados, achando que não tem mais ajuda do seu pai nem de Deus. Mas tudo que ele se dispôs a fazer é crer no Senhor, acreditar que tudo o que estava acontecendo tinha um propósito maior. Nós vemos aqui no texto bíblico, conta que José era um homem formoso, era muito inteligente também. E depois de um passado muito tempo, Potifar entrega em suas mãos tudo o que tinha. Porém, esqueceu da mulher que havia em sua casa. E aí nós podemos ler que aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Imagino o quanto José deve ter recebido de palavras assim sedutoras. Talvez ele até recebeu ofertas de dinheiro, de bens, de delícias. Talvez esta tenha sido uma das partes que ele mais foi provado. Para um jovem bonito, inteligente, sem os pais por perto, sem apoio da família, não cometer uma loucura de se entregar aos desejos da carne foi uma superação. Talvez foi superar a sua maior adversidade. Ele disse não para a mulher. Veja, ele não ficou ali sendo tentado, e ele mostra a força que ele tinha dentro de si e o quanto ele acreditava em Deus, e ele saiu correndo. Mas veja, a pegada da mulher não foi só de palavras, mas ela ainda o agarrou de tal modo que as roupas dele ficaram para trás. Veja, ela o ameaçou. Então ela, pegando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele deixou tudo para trás, deixou a capa, fugiu, escapou para fora daquele lugar. Você lembra quando era pequeno, brincava de pega-pega, e muitas vezes éramos pegos de surpresa, e então tirávamos nossa camisa para trás, nossa blusa ou algo que nós tínhamos, só para nós podermos fugir daquele lugar. Assim aconteceu com José. Assim ele fez para fugir das garras dessa mulher, pois ela o pega de surpresa. Sua carência emocional estava visível. Todos sabiam que ele não era um rapaz qualquer. Suas mãos eram macias, não conhecia o sol nem o trabalho rural. E ali naquele lugar ele se viu diante do desejo dessa mulher maluca, que estava obcecada em levá-lo ao desrespeito diante daquele lar, diante do marido. Mas José, José, não se deixou levar por desejos da carne, por suas vontades. José não esquecia do que havia sido ensinado a ele por seus pais: decência, respeito, buscar a Deus. Ele estava longe da presença dos pais, mas os ensinamentos dos seus pais estavam com ele, ainda eram fortes e palpáveis em seu coração. E ao ser ensinado sobre Deus, sobre os princípios de Deus, ele guardou essas palavras em seu coração e jamais se afastou delas. Ele poderia ter até escolhido ter se aproveitado naquela oportunidade que lhe era dada, mas ele escolheu ser fiel a Deus, aos seus princípios,
a seus valores bíblicos. Ele escolheu sofrer por aquilo que ele não tinha cometido, do que negar a sua fé e respeito ao seu senhor Potifar. E quanto aos irmãos que o colocaram no poço e depois o venderam, anos depois vieram até lá, até ele, mas ele não se vingou. Não, pelo contrário, ele mostrou misericórdia. Ele ofereceu comida, ele ofereceu abrigo. Por quê? Porque José conseguia ver além dos fatos. Para ter essa convicção em Deus, ele conseguia ver que Deus estava conduzindo a sua história. E mesmo diante dos irmãos que o traíram, que o venderam, que foram maus com ele, ele retribuiu o mal com o bem. E ele disse aos seus irmãos: por isso não tenham medo, eu sustentarei a você e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. E nós podemos ler em Gênesis 50. No Egito, José foi exposto a todo tipo de tentações nada comuns. Ele estava no meio da idolatria. O culto aos deuses era cheio de requinte, de realeza. Era apoiado por toda aquela riqueza, cultura da maior potência política e militar do mundo antigo. Esse ruído, a sensualidade, o vício estavam ao redor de José todos os dias, longe dos seus pais, indignado com toda a injustiça que ele sofreu. José tão simplesmente podia se entregar a esse novo estilo de vida idólatra, corrompido, e até poderia ser que ele conseguisse algumas vantagens passageiras com essa atitude. Mas José não fez isso. José lidou com tudo isso com humildade e foi firme em seus princípios. É óbvio que ele seria obrigado a trabalhar no sábado, a se prostrar diante dos seus deuses egípcios nas horas de culto, mas com humildade José pedia orientação a Deus, direção a Deus, e obedecia, não se rebelava. Nós vemos que a sua firmeza, a sua fé foi compensada no fato dele ser gentil, fiel ao seu chefe e prudente diante dessas adversidades que surgiram em sua vida. Além disso tudo o que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia dava certo porque ele tinha sua confiança no Senhor. E José trabalhava com perseverança, com energia. O seu sucesso sempre era atribuído a Deus, o Todo-Poderoso, o Deus do seu pai Jacó. Mas José sempre teve consciência de que ainda naquele lugar ele era escravo. Lembre-se, meus queridos, tenha humildade no dia a dia. Leve a sua vida firmada, pautada nos princípios bíblicos, porque a adversidade vem para nos provar, ela vem para nos ensinar um caminho diferente daqueles que Deus quer para as nossas vidas. Como um terremoto, tudo balança, sai do lugar, mas nós não podemos desistir da caminhada. Na adversidade nós aprendemos que os nossos dons, nossos talentos não são para guardarmos numa gaveta, não. Eles são para estar à disposição de Deus, para fazer o melhor por Deus. Eles são para a glória de Deus e jamais para os nossos desejos e para a vergonha, não.
queridos, nós vemos que é a porta para sairmos das lutas que nos afligem. O que Deus depositou em nosso coração: confiança, certeza, habilidades, princípios, valores firmados na sua palavra. Não nas coisas que estão aí fora no mundo, não no conselho dos ímpios, não, no que está na sua palavra. Quando nós conseguirmos enxergar na adversidade a oportunidade de transpassar barreiras, nós estamos enxergando muito além do impossível. Aleluia! Assim foi José. Ao chegar na prisão, ele se abateu, é claro. Quem de nós não se abateria? Mas ele não deixou ser dominado por esse sentimento. Ele não entrou numa depressão profunda, ele não desistiu de lutar. Ele viu ali uma oportunidade de mandar seu recado ao rei. Em todas as circunstâncias, eu e você temos que enxergar uma oportunidade de agradar o nosso rei, seja no sofrimento, na alegria, na lágrima, no pulo de tranquilidades e sorrisos. Tudo nós temos que enxergar uma maneira, um modo de agradar ao nosso Deus. Veja que ali na cela ele interpretou os sonhos dos colegas. Ele não apenas usou o seu dom, como também disse ao copeiro que não se esquecesse dele quando ele saísse daquele lugar. Veja que ainda ele trabalhou com toda aquela situação de uma maneira que um dia ele foi lembrado pelo rei. E o rei mandou chamá-lo de lá para interpretar o seu sonho. Veja como os planos são nossos e o executar é de Deus. Então ele teve que esperar 2 anos para que isso acontecesse. Mas ele ficou naquele lugar, preso, fazendo tudo de acordo como lhe era ordenado. Outro fato interessante na vida de José é que ele poderia ter deixado se levar pelo ódio dos irmãos, se prostrar, ficar doente de amargura, tristeza, ódio, rancor, mágoa em seu coração. Para ser chamado ao trabalho, o carcereiro viu em José sua falta de culpa, ele viu sua honestidade, ele viu em José uma confiança fora dos padrões normais. E ele, diante disso, mostrou serviço, mostrou zelo pelas tarefas e ganhou a confiança. Quantos de nós iam agir assim? Diante de tudo que ele passou com seus irmãos, com a mulher de Potifar, sendo preso, mas ele não ficou ali parado na prisão, simplesmente esperando o tempo passar. Ele foi à luta pela vida, ele não desanimou, ele não entregou os pontos e ele não ficou ali só reclamando, murmurando e perguntando: o que será de mim? Veja que novamente ele é usado no dom de interpretação de sonhos. Deus vê em José um homem maduro, que o amava, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na adversidade. E ele não deixou se dominar pela amargura de espírito. E aí, ele interpreta mais um sonho e ganha mais um voto de confiança. Faraó tira da prisão e o coloca como governador do Egito. Oh, glória! Uau, o que é isso? Que mudança na vida de um homem vendido, preso, injuriado, acusado falsamente. Ele nem precisou de uma carreira política para ocupar aquele posto.
Ele foi provado na vida, ele foi provado no trabalho, ele foi provado em suas emoções, ele foi provado na sua integridade, nos seus princípios bíblicos, e foi aprovado. E da noite para o dia, Deus o exaltou. Aleluia, aleluia. Ao saber usar o seu dom, ele mostrou que ele sabia governar. E nós podemos ler em Gênesis 41, do 37 ao 40. Me acompanhe. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Aleluia! Mesmo ele tendo tornado governador, não lhe cresceu o orgulho dentro de si. Ele foi fiel na prisão, ele foi fiel no palácio, e tudo que punha em suas mãos prosperava. Ele não se vingou dos acontecidos, nem com seus irmãos, nem com a mulher de Potifar, como muitas vezes muitos de nós desejamos em nosso coração: vingança, ódio, raiva. Mas veja, a recompensa por ser obediente, fiel e ter um coração limpo de todos esses sentimentos inflamadores de contendas, Deus, o próprio Deus, lhe restituiu a família e o seu pai tão amado. Desejo de vingança? José talvez até passou pela cabeça quando ele viu os seus irmãos, mas ele não se deixou levar por seus sentimentos, ele se deixou levar por valores que ele encontrou em Deus. Quando ele mostrou seus irmãos, quando ele viu tudo aquilo e lembrou o que lhe tinha acontecido, ele chorou feito uma criança. Suas lágrimas, porém, foram compensadas por Deus, que todas elas Deus recolheu e as transformou em alegria, em sorriso, em restituição. Queridos, alguém de vocês também está passando por algum tipo de adversidades? Imagina o quanto isso está sendo dolorido, difícil, complicado. Mas não feche seus olhos para o que de bom ainda pode acontecer com você nesse período e mais adiante. Neste período de maior aflição, Deus tem um propósito. Saiba enxergar no meio dessa circunstância o que Deus está querendo mostrar para você. Aí pode estar a sua chance de você crescer, mostrar seus talentos, a sua sabedoria, a sua fidelidade a Deus. Muitas vezes, como aqueles jogadores, nós ficamos no banco de reservas por um tempo, para que Deus possa ver e provar nosso caráter, a fidelidade a quem nós servimos. Prova o nosso amor para com Cristo e o quanto nós estamos prontos para ouvir, entender a sua voz, que nem sempre é doce, nem sempre Ele vai dizer sim para nós. Há momentos de silêncio em que precisamos aprender a esperar o agir de Deus em nossas vidas. Portanto, meus queridos, vamos ficar atentos ao que Deus em Cristo Jesus está nos ensinando em cada circunstância da nossa vida, para nós não perdermos de vista cada oportunidade que está surgindo nessa caminhada, que pode ser um momento de nós mostrarmos que estamos
sim, prudentes, perseverantes, fiéis ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. Que nós olhamos para Deus e não para a circunstância e temos coragem e força para prosseguir. Que Deus abençoe a sua vida.